Como conseguir um abdômen definido, aquele famoso six-pack, aquele abdômen tanquinho que muita gente quer? Será que é fazer 1 milhão de abdominais? Será que esse abdominal é feito na cozinha? Será que cardio é a melhor opção? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sei que tem muita dúvida e muita questão referente a isso, por isso que eu vou trazer o que a ciência nos diz sobre esse tema. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Lund, mestre em ciência do desporto, trabalho com treinamento há quase 20 anos, atendo pessoas aqui, né, fazendo isso há quase 20 anos, algumas que talvez você conheça, Juliana Paz, Débora Seco, Flávia Alessandra, Agatha Moreira, Tata Werneck, enfim, atendo bastante gente. Muitas delas têm um abdômen muito legal, não necessariamente six-pack, né, o abdômen tanquinho, isso também vai depender do seu objetivo, mas fato é que a gente precisa definir algumas coisas. O que será que vai deixar o seu abdômen definido? Será que fazer exercícios para a região abdominal é a melhor opção? Será que fazer cardio para gastar, né, energia, gastar gordura seria o ideal? Ou será talvez que tomar algum tipo de suplemento, fazer dieta? O que será que é a melhor opção? E a gente vê que existem algumas questões relacionadas a isso, né? Muita gente, quando pensa em abdômen tanquinho, a primeira coisa que pensa é o seguinte: não, eu preciso fazer abdominal. E frequentemente quer fazer 1 milhão de abdominais, quer fazer um monte de abdominais, quer fazer uma sequência enorme, com intensidade nem tanto adequada. Abdômen nada mais é do que um músculo. E se você quer treinar esse músculo, você deveria treiná-lo para desafiá-lo em intensidade e volumes adequados. Não adianta fazer necessariamente 1 milhão de repetições com uma intensidade baixa, sem chegar próximo do seu limite, que você não vai ter resultado. Então a primeira coisa que a gente precisa definir é, Rafa, então para que treinar abdômen? Será que eu deveria treinar abdômen? E quando eu deveria treinar abdômen? Mas uma coisa que precisa ficar clara é que para um abdômen ficar definido, né, e parecer definido, duas coisas precisam acontecer. A primeira delas é que você precisa ter uma fina camada de gordura, ou seja, uma camada de gordura pequena. Se a camada de gordura for grande, não adianta o abdômen estar bonitão lá atrás, porque ele não vai aparecer. Então, a primeira coisa é você ter uma camada de gordura fina. Então, o seu primeiro objetivo tem que ser, preciso ter um percentual de gordura baixo. E, idealmente, eu preciso que esse percentual de gordura baixo também faça com que a minha região abdominal tenha um baixo percentual de gordura. Em algumas pessoas, a gente percebe que o acúmulo de gordura ele fica em determinadas áreas. Algumas mais na região do quadril, outras mais na região do abdômen, outras mais na região dos braços. Então, se você é uma dessas pessoas que acumula gordura mais na região do abdômen, certamente essa vai ser a última área que a gordura vai sair da frente do seu músculo para que ele possa aparecer. Sim, isso é uma coisa chata, é uma coisa ruim, mas você precisa saber que isso é assim, né? Talvez você fique chateado, mas tem gente que fica chateado com outras coisas, que a gordura não sai do tríceps, e assim por diante. Então, o importante é você entender que um abdômen definido, ele precisa ter uma camada de gordura fina para que o músculo que está atrás possa aparecer. Então, esse é o primeiro ponto. Ter uma camada de gordura fina significa, de alguma maneira, você ter um baixo percentual de gordura ou você emagrecer, né? Reduzir gordura. Se você tiver muita gordura, você vai ter que reduzir. Para reduzir gordura, lembra, a gente fala isso dezenas de vezes, não tem jeito, você precisa estar em déficit energético. Estar em déficit energético envolve comer menos do que você gasta, essa é a questão óbvia, mas muitas vezes aumentar o gasto energético através da atividade também seria uma opção para ajudar a manter você em déficit energético. Eu mesmo é, não consigo me manter em déficit energético se não fizer atividade aeróbica. Eu preciso fazer atividade aeróbica para conseguir me manter em déficit energético. Isso faz com que eu possa comer um pouco mais também. Mas a atividade aeróbica ela tem um limite, né? Você vai gastar 500 calorias, talvez se você fizer um volume muito grande, 1.000 calorias, né, num treino. Difícil você fazer um treino que gasta mais de 1.000 calorias. A intensidade tem que ser muito alta, uma duração maior do que 1 hora. As pessoas subestimam isso, né? Acham que fiz um treino de 15 minutos aqui, gastei 1.000 calorias. Não gastou. Não gostou. Esquece, não gostou. Ah, foi um hit. Não gostou. Não gostou. Gastou 200 calorias, talvez, e olha lá. Então, primeira coisa é que as pessoas subestimam isso. Então, existe um limite, né? Se você comer uma pizza inteira, talvez tenha mais de 1.000 calorias em uma pizza. E aí a pessoa subestima o que ela faz de exercício e superestima o que ela come. Então, a primeira coisa é entender que você tem que usar, né, a sua boca e o seu corpo
de maneira a se permanecer em déficit energético. Ah, Rafa, mas eu faço dieta e faço exercício e não estou emagrecendo. Muito provavelmente você não está em déficit energético. Existe um percentual muito pequeno de pessoas que, enfim, realmente tem algum problema. 99% das vezes você não está em déficit energético porque você está se enganando, às vezes, com a dieta e muitas vezes sem saber. Às vezes as pessoas não sabem que uma colher de azeite tem uma quantidade enorme de gordura e azeite é super saudável. Então entende que, né, assim, você vai precisar ter um mínimo de orientação para isso, porque você vai ter que comer direito. E muitas vezes comer direito implica você comer volumes grandes, tá? É porque as coisas mais gostosas que as pessoas comem com maior frequência, assim, né, e é mais fácil de você comer muito, normalmente são coisas que já têm uma quantidade de calorias muito grande num pedaço muito pequeno. É o caso, por exemplo, de um chocolate. Chocolate é um pedaço pequeno tem uma quantidade de calorias muito grande. Não que você não possa comer, você pode, mas isso tem que estar dentro de um contexto. Inclusive, eu já falei aqui em outros vídeos e eu tenho um sério problema com isso, né? Por que que eu tenho um sério problema com isso? Porque, cara, eu literalmente, se eu der a primeira garfada num bolo, num chocolate e tal, eu só vou parar quando ele acabar. Então, sabendo disso, eu tenho muito autocontrole para não começar. Então, o autocontrole também é importante nesse processo. Mas fato é que a primeira etapa, que é, cara, preciso ter um baixo percentual de gordura, né? Acredito que eu já tenha conseguido passar a mensagem. Você precisa estar em déficit energético. Dieta e alguma atividade aeróbica vai te ajudar nisso mais do que qualquer outra coisa. Agora vamos pensar no seguinte, e o abdômen, Rafa? Preciso necessariamente treinar abdômen? Como se treina abdômen? E para que eu deveria treinar abdômen? Será que eu fazer exercícios abdominais vai ajudar a queimar essa gordura da região abdominal? Resposta curta, não. Resposta longa, eu não deixaria de treinar. Que não foi tão longa assim. Mas por quê? Vamos lá, o abdômen é um músculo, né? Existem muitas vírgulas em relação a se é possível você usar a gordura de um determinado local que você treina, né, durante o exercício, mas ao mesmo tempo treinar a região eu considero importante. Primeiro, porque você aumenta a vascularização. Segundo, porque, né, você leva aquela musculatura a aquecer um pouco aquela região. Então, tudo isso poderia favorecer nem que fosse um pouquinho. A gente tem alguns estudos que abrem uma brecha quanto a isso e outros estudos que sugerem que não há redução de gordura localizada. Mas os estudos que abrem uma brecha, eles sugerem que se você treinar determinada região com volume e intensidades adequados e talvez estiver em déficit energético, você vai ajudar um pouquinho mais naquela região exatamente por isso. Você jogou sangue para aquela região, oxigênio para aquela região e vai ser mais fácil de você, talvez, usar a gordura daquela região. Mas, de novo, não me entendam mal, não quero que vocês façam um corte falando assim, o Rafa falou que se você fizer abdominal, você vai perder gordura naquela região. Não, não falei isso. Falei que eu não deixaria de treinar, dado que existe uma brecha na literatura sugerindo que isso poderia aumentar ligeiramente, né, a utilização de gordura naquela região, beleza? De novo, que brecha é essa? O fato de chegar mais sangue nos músculos que estão sendo requisitados, e a gente sabe que ao chegar mais sangue, muito provavelmente pode chegar mais hormônios lipolíticos, e isso vai ajudar. E a gente tem alguns ensaios randomizados, 2 ou 3, que mostraram que treinar o grupamento, o segmento, na verdade, que você gostaria de minimizar, ele ajudou um pouquinho a mais. Então, cara, né, o estudo do Balloon de 2017, se eu não me engano, e teve um estudo mais recente agora de 2021 do Paoli. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada do PubMed. Mas basicamente é o que a gente tem. Talvez tenha mais um ou outro, enfim, mas é o principal. São os principais que tem essa brecha. Tem vários outros que não tem. Mas fato é que eu treino, né? Não porque isso vai ajudar na redução de gordura, mas eu treino porque eu quero que o músculo que está por baixo esteja minimamente treinado. Mas eu não fico fazendo prancha, né? Prancha é um ótimo exercício, mas não necessariamente para você melhorar o músculo do abdômen. A prancha é um exercício isométrico, focado para te dar estabilidade central e não para melhorar o músculo. Então eu vejo um monte de gente falando, faça prancha para melhorar o seu abdômen. Cara, não vai. Beleza? Não vai. Se você quer, né, melhorar o músculo do abdômen, você precisa treinar ele assim como você treina o bíceps, assim como você treina a coxa. Então, como é que a gente treina o bíceps ou a coxa? A gente coloca 2, às vezes 3 exercícios em uma sessão e mais 2 a 3 exercícios em outra sessão na semana. Então, a gente treina essa musculatura 2 a 3 vezes por semana, com 2, às vezes até 3 exercícios para aquele grupamento. Isso você tem que fazer com o abdômen, com uma intensidade adequada, ou seja, colocar carga, fazer com dificuldade. Especificamente no caso do abdômen, quando eu treino, eu divido o meu treino em 2 dias. Um dia eu foco em força, então eu coloco um exercício que é difícil para fazer 10 repetições, 12 no máximo com dificuldade. No outro dia eu faço uma combinação para fazer um número um pouquinho mais alto de repetições. Então eu faço um abdominal difícil seguido de um abdominal um pouco mais fácil. É como se fosse um conjugado, um drop set, um pareado para o mesmo grupamento, um biset.
Então, como consequência, eu aumento o número de repetições. Então, são 2 dias que tem pelo menos um exercício com alto grau de dificuldade. No segundo dia, eu coloco alguma coisa para manter, né, tempo sob tensão daquele grupamento. Então, é comum fazer um dia, por exemplo, um abdômen, um exercício abdominal na máquina, que eu consigo colocar carga, 3 a 4 séries. No outro dia, eu faço um abdominal inverso, em 12 a 15 repetições, seguido de um abdominal na bola, mais 15 a 20 repetições. Então, é comum eu fazer dessa forma, né? Aí eu estou treinando bem o meu abdômen. Existem as variações. Ah, fez variações laterais, etc. e tal. Cara, elas são boas. Só que para alguém que já tem um grau de força muito grande no abdômen, você fazer o unilateral primeiro começa a ficar chato e é difícil você colocar a carga adequada para conseguir, né? Talvez até dê, mas enfim, leva tempo e eu acabo não tendo tanta paciência para fazer. Eu tenho algumas alunas que adoram fazer exercício abdominal. Então, para elas, eu até passo um pouco mais, passo 2, 3 exercícios, às vezes alguns com mais volume, né, mais repetições, mas simplesmente porque eu sei que elas gostam, não porque isso seja necessário. Elas se sentem bem em fazer isso, em sentir o abdômen queimando. Não que eu acho que vai dar mais resultado, já deixei isso bem claro para elas, mas, cara, elas gostam, elas se sentem bem e tudo bem. Porque dentro da nossa programação, sempre que a gente prescreve um treino, a gente pensa em objetivo, necessidade e preferência. Então, eu costumo ouvir bastante o meu cliente para que eu possa efetivamente fazer o melhor para ele, dar o melhor para ele. E sim, cara, ouvir o meu cliente, entender o que ele gosta, sente bem, tá tudo certo. Eu uso essa informação junto com a ciência para colocar coisas que vão ser efetivas para esse cliente. Então, primeira coisa é isso. É, cara, treinar o abdômen da maneira adequada, escolher uma seleção de exercícios que seja adequada. Uma pessoa pouco treinada talvez consiga fazer exercícios que eu hoje considero que não são muito, né, que não geram tanta dificuldade para mim. Fazer bicicleta, fazer, sei lá, remador, tudo isso, cara, eu faria muitas repetições até chegar num grau grande, assim. Então, para mim, não faz muito sentido fazer isso. Outro ponto importante é que você treinar o abdômen, independente da forma que for, não vai mudar a simetria do seu corpo. O abdômen ele tem um potencial de hipertrofia, inclusive existem algumas pessoas que falam que o abdômen vai ficar mais protuso se você treinar. Não, não vai, muito pouco. Né? A forma do abdômen não é uma forma que vai te deixar com aquela barriga protusa, pelo menos eu nunca vi nenhum dado científico mostrando isso. Né? Ele gera uma hipertrofia, ele gera uma mudança de configuração, mas não a ponto de você ficar barrigudo, a barriga vem por outras coisas. E também não vai fazer o teu corpo ficar mais quadrado ou mais com mais silhueta, porque você está treinando ele. Tem gente que fala, se você treinar o abdômen oblíquo, você vai ficar mais quadradona. Cara, de novo, cara, qual é a capacidade de hipertrofia de um abdômen oblíquo? É isso? Né? Por que que mulheres, de repente, de algumas modalidades acabam ficando mais quadradas? Não é só porque elas treinam o abdômen, mas é porque elas exigem tanto do tronco delas que ele tem que ficar mais forte e estruturado, inclusive a caixa torácica, né? Para suportar tudo isso. Enfim, não tem a ver só um trabalho específico do abdômen. Uma pessoa de academia normal, que não é um atleta de ponta e tal, cara, dificilmente essa mudança vai acontecer a ponto dela ser visual e causar essa mudança de aumento de perimetria da região abdominal, beleza? Dificilmente. Então eu não me preocupo com isso, mas eu também não sei que não vai haver uma mudança na simetria, porra, na silhueta, não vai ficar, não, não vai. Ah, vou fazer um monte de abdominal lateral porque eu vou fazer, não vai fazer essa entrada. Né? Então, enfim, Rafa, e aquela entrada tipo de surfista tal? Aquilo é menos abdômen, mais talvez quadril, tudo. E, cara, tem muito a ver com genética, né? A nossa relação do corpo, a forma como ele aparece, tem muito a ver com genética. Eu tenho um aluno que ele nem é jovem, ele já tem 60 anos, tem, porra, corpão, cara, muito bem, assim, né? Sempre foi, já treino ele há, porra, 10 anos, 12 anos, né? Ele treina com o nosso time. E, cara, muito bem fisicamente, mas para ele é muito difícil aparentar o abdômen. Ele tem um percentual de gordura baixo, mas o abdômen não aparece tanto. Por quê? De novo, é uma questão que envolve genética. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. É por isso que às vezes você passa na rua, você vê alguém que nunca treinou na vida e, cara, tem um ombrão, tem um abdômen definido, né? Alguma coisa assim. Por quê? Porque existe genética envolvida e tem coisas que a gente não vai mudar. Inclusive, teve um dos vídeos que a gente falou aqui que a gente até brincou, né, cara? Idealmente, você tem que fazer um treino que é perfeito para você, não um treino que talvez a Juliana Paz esteja fazendo para ficar com o corpo dela, porque aquele treino foi montado para ela. Eu usei o exemplo da Ju porque ela é nossa aluna, né? Então sou eu que monto o treino. E aí muita gente pede o treino dela. Eu falo, cara, eu posso te passar, mas tu não vai ficar com o corpo dela com isso. Deixa eu te ajudar a ter a sua melhor versão. Esse é o objetivo, né? Então, nosso objetivo aqui é tentar te ajudar a encontrar a sua melhor versão. E se você, depois disso tudo que a gente falou aqui, entendeu que você, cara, precisa treinar o abdômen, que você vai treinar o abdômen do jeito certo, minha sugestão é isso. Coloca pelo menos 2 dias onde você vai fazer exercício abdominal e você não vai colocar ele como último exercício da série e fazer de qualquer jeito. Não. Você vai colocar ele dentro do programa de forma que você realize. Pode até ser no final do programa, não tem problema. Mas se você quer dar ênfase nessa região, por que não fazer primeiro?
Prioridade é um princípio, né, das variáveis de treinamento para você ter mais resultado. Então, se eu quiser dar prioridade no meu bíceps, embora frequentemente eu não faça isolado, eu posso colocar ele no início do treino. Mesmo o exercício de bíceps não sendo multi-articulado, porque é a minha prioridade. Isso acontece com o abdômen, isso também aconteceria com panturrilha. A gente tem uma aluna que falava, eu queria que minha panturrilha crescesse. Eu olhei o treino dela e falei, cara, mas tem um exercício de panturrilha no teu treino, tá no final e direto você mata. Como é que tua panturrilha vai crescer assim? Não. Vamos botar panturrilha 2 a 3 vezes por semana, 1 ou 2 exercícios por dia de treino. E no início do treino, e agora a gente vai mandar ver, cara, o que aconteceu. Teve resultado. Abdômen é a mesma coisa. Se você quer ver uma mudança significativa, você precisa entender que, em primeiro lugar, tem que ter uma camada de gordura fina, em segundo lugar, você tem que ter um músculo forte atrás para que ele possa minimamente aparecer. Então, lembrem-se que se o seu objetivo é ficar com o abdômen, você precisa ter um baixo percentual de gordura e ter um mínimo de massa muscular para frente. Para isso, treinar de forma adequada. Se você quiser treinar sob a nossa supervisão, a supervisão do Lunge Online, ou se você quiser vir treinar presencialmente aqui na Lunge Trainers, o nosso estúdio de treinamento personalizado, que fica na Barra da Tijuca, numa cobertura linda, onde a gente tem uma vista para a praia, dá uma olhada no link que eu vou botar aqui embaixo, que tem acesso a todas essas coisas. A gente tem um programa de treinamento onde a gente acompanha os nossos clientes, eles respondem o questionário, dizem exatamente o que eles querem e tal, a gente entende, porra, enfim, né, tanto aqui no presencial quanto no online, a gente mantém a comunicação para efetivamente fazer algo que seja, né, que gere adesão, que seja minimamente realista, flexível e agradável para a pessoa fazer e ter resultado, considerando aqueles 3 pilares que a gente falou: objetivos, necessidades e preferências. Então é isso, né? Ter um abdômen, ficar com o abdômen tanquinho depende de ter baixo percentual de gordura, fazendo algum comprometimento naquilo que você come e aumentando a sua quantidade de exercícios cardiorrespiratórios e treinar o abdômen da maneira adequada. Não adianta não treinar da maneira adequada, fazer 1 milhão de abdominais sem intensidade ou fazer no final do treino de qualquer jeito. Você não vai ficar com o abdômen dos seus sonhos, beleza? Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like aqui ou comenta, né? Me diz o que você achou, qual é a sua dúvida. Vou deixar os estudos aqui embaixo também para quem é mais ligado em estudo, até para poder, né, ter essa discussão e esse debate. Eu sei que eu falei muitas coisas, algumas delas aqui polêmicas, outras nem tanto. Mas a ideia aqui é tentar trazer um pouquinho para vocês, tanto de ciência quanto de prática. Beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!